Judas, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Amém, queridos? Meus irmãos, antes de começar a falar sobre a palavra de Deus, tem uma presença de Deus forte aqui nessa igreja. E, irmãos, eu não vou repetir tudo que eu já falei do livro de Judas. Eu só vou dizer aos irmãos que primeiro eu mostrei aos irmãos, segundo Judas, quem são as pessoas que estavam infiltradas naquela época, quem eram as pessoas segundo a Bíblia. Depois eu mostrei para os irmãos quem eram aqueles falsos profetas na atualidade, algumas características dele. E agora, eu disse aos irmãos que ia parar de falar mal dos outros, né? Eu parei de falar mal na terça passada. Hoje, eu só quero mostrar aos irmãos que nós temos aqui algumas questões que geram dúvidas muitas vezes. Por exemplo, versículo 14, ele diz assim: destes profetizou também Enoque. E há uma dúvida aqui, como pode o autor citar Enoque, citar ali um livro que não é o livro da Bíblia, citar um livro apócrifo na sua carta. O livro apócrifo é um livro que não entrou em nenhum cânon. Cânon é um período de formação da Bíblia. Existe o período de formação da nossa Bíblia, que é o período que reuniu todos os livros da Bíblia que tem na nossa Bíblia. E existem outros períodos de formação, porque existem outras formações de Bíblia diferentes da nossa. Então, o livro que participou de um cânon e não participou de outro, ele é chamado de deuterocanônico. E o livro que não participou de nenhum período de formação da Bíblia, ele é chamado de livro apócrifo. O livro de Enoque é um livro apócrifo. Agora, antes de falar sobre Enoque ainda, eu quero mostrar aos irmãos que Enoque, nesse caso, ele representa alguém que no meio de uma sociedade corrompida, ele andou com Deus. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 5 vai dizer assim, eu vou ler para os irmãos: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladou, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então a Bíblia nos mostra que Enoque, ele andou com Deus. Em meio à corrupção dos dias, ele foi alguém que se destacou. E a sua geração, ela se escarneceu dele. Não é? Como os falsos mestres também escarneceram da segunda vinda de Cristo. Quer ver, vire as páginas da sua Bíblia, a segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro. Antes de Judas nós temos as cartas de João. Antes das cartas de João, nós temos as cartas do apóstolo Pedro. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 9, ele vai dizer assim, vai falar da vinda do Senhor. Agora preste bem atenção nessa leitura, que ela é interessante para a gente entender algumas coisas aqui. Diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação
o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão, presta atenção, escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como um tesouro que se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então você observa que aqui você vai ver uma semelhança de 2 Pedro com a carta de Judas, por sinal são livros que devem ser estudados juntos, inclusive. E aqui ele fala de pessoas que escarnecem, inclusive, acerca da segunda vinda de Cristo. E nós já aprendemos que os falsos mestres, eles não tinham limite. Eles escarneciam das coisas de Cristo e apresentavam uma nova verdade como se eles fossem a verdade. Agora no versículo de número, voltando à carta de Judas, no versículo de número 15, ele diz assim: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Aí ele diz assim: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Preste atenção que Judas agora, ele traz para a gente, depois de mostrar mais um detalhezinho dos falsos mestres, ele nos lembra acerca do juízo, algumas coisas que nós já sabemos. E é bom a gente saber, por quê? Por que a gente deve saber, pastor Sandoval, características de falsos mestres? Porque, irmãos, nós temos que ter cuidado para não nos associarmos a ele, mesmo sem a gente querer. A gente precisa identificar, eu disse semana passada, tudo aquilo que lhe induz para longe de Deus, não é da parte de Deus. Tudo aquilo que lhe leva para longe de Deus, não procede de Deus. Se alguém chega para você, dizendo que é seu amigo, e dizendo assim: não Laércio, não vá mais na igreja, não Laércio, e começa a levantar defeito de todo mundo. Lá na igreja tem uns que não tem cabelo, tem outros que não sei o que, tem outros que usa tamanho, tem outros que usa sapato. Meu irmão, isso aí deve ser anátema, repreendido. Sabe para que a gente está aqui? Para adorar o nome do Senhor Jesus. E sabe qual é a maior alegria da igreja? É quando entra um pecador na igreja, se arrepende e daqui a pouco está pregando a palavra de Deus para a gente. É sinal que Jesus vive. Não é verdade? É sinal que o que a gente prega é verdade. Por isso que a gente deve ter cuidado. E acerca do juízo, eu vou trazer algumas características do juízo para lembrar os irmãos o que os irmãos já sabem. Primeiro é que o juízo ele vai ser público. Preste atenção a vergonha que os falsos mestres vão passar. Versículo 14 diz assim: versículo 14 diz: e destes profetizou também Enoque, século depois de Adão, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Preste atenção que ele não vem de uma forma oculta, ele vem com milhares de seus santos. Isso significa que o juízo vai ser público. Ninguém vai ser julgado sozinho. Não vai ter um tribunalzinho para mim porque eu sou especial. Eu sou pecador, mas eu posso comprar um tribunalzinho. Não, senhor. Naquele dia o juízo vai ser público.
todo olho verá. E a gente tem que tomar cuidado, né, irmãos, com isso? Tem que ter cuidado porque tem pessoas que não conhecem a palavra e distorcem a palavra, ou outros conhecem e distorcem de forma proposital. Mas para esses, primeiro que o juízo vai ser público. Você observa que a Bíblia diz que o Senhor virá com milhares de seus santos. Então o juízo não vai acontecer às escondidas, em silêncio. Vai acontecer de forma pública. Né, irmãos? A vergonha daqueles que agora são prepotentes e arrogantes, ela vai ser exposta. Você vê que o que é que a Bíblia fala? A Bíblia conforta o nosso coração quando o assunto é a nossa relação com os ímpios. Olha, não se preocupe, porque se você é crente, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e de noite. Aí a Bíblia diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, dá o fruto da estação própria e as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Aí a mesma Bíblia diz assim: não se perturbe com o que pratica iniquidade, nem tenha inveja com dos que irritam ilicitamente, porque cedo ou tarde Deus vai ter com eles. Ou seja, a Bíblia conforta, tudo que a gente precisa saber está aqui. Se você é justo, meu irmão, então permaneça na justiça. E quanto aos ímpios, não se preocupe com a impiedade, porque Deus vai tratar com eles. É Deus que vai tratar com eles. Não existe na Bíblia Sagrada a figura do ministério público. Não existe. Se você tem a visão de que promotor de justiça é aquele que acusa, né, é o homem mau do tribunal, saiba que não tem. No tribunal de Cristo não vai ter lá, como no filme, o Satanás sentado numa cadeira querendo condenar. Aquele ali vai ser condenado. Não, ele não tem direito de participar de julgamento nenhum. Quem vai estar lá, meu irmão, é a Trindade Santa. Você imagina que hoje Jesus, ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele vai estar lá naquele dia. E a justiça, ela já está sendo feita. Quem é ímpio vai colher juízo de ímpio. E quem é santo, justo, vai colher justiça de justo. Aí a Bíblia está falando, primeiro, que o juízo será público. Agora preste atenção, há um detalhe aqui. É porque alguém vai dizer: pastor, alguém já me disse isso. Por que Judas cita Enoque? Ele cita um livro que não está na Bíblia, então a gente não pode dar crédito ao que Judas escreveu. Preste atenção a uma coisa interessante, que ele citar o livro de Enoque não significa dizer que Judas achava que esse livro era canônico. Eu vejo pessoas até pregando, dizendo coisas que não tem na Bíblia. Há poucas semanas eu ouvi alguém pregando aqui, estava uma glória, e ninguém percebeu, e o servo de Deus disse assim: está escrito aqui, faz a tua parte que eu te ajudarei. Aí eu fiquei ali: onde está escrito isso? Tá, será que é o Salmo 151? Né? Se brincar, alguém vai procurar. Né? Vamos ver se está lá no Salmo 151. Não está escrito. Isso não invalida a pregação do servo de Deus. Você sabia que o apóstolo Paulo, ele citou livros que não tem na Bíblia? Ele citou autores de fora, e nem por isso as suas escrituras foram invalidadas. Quer ver uma coisa? Citou, pastor? Citou. Abra sua Bíblia aí no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Eu não vou mostrar muita coisa não. Olha aí, Atos capítulo de número 17. Olha o versículo de número 28 e o versículo 29. O que é que diz aí? Chega aqui, Jeová, na minha Bíblia. Pronto. Atos de número 17. Ó, enganchando as páginas da minha Bíblia aqui. Já dá tempo os irmãos encontrar. Pronto. Atos 17, versículo 28 e 29. Diz assim, ó: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram,
pois somos também sua geração. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo citando alguns poetas. Aí o versículo 29 diz: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artífice e imaginação dos homens. Você vê o apóstolo Paulo citando autores que não são da Bíblia. Agora abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito. Abra aí, na carta do apóstolo Paulo a Tito. Depois de Timóteo, nós temos Tito. Capítulo 1, versículo de número 12. Diz assim, um deles, seu próprio profeta, disse, preste atenção, um deles, seu próprio profeta, disse, assim, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Isso eu vi quando foi citado aqui domingo, o irmão Marcos citou na lição da escola dominical domingo. Ou seja, o apóstolo Paulo fazendo menção a um profeta deles, um deles, seu próprio profeta. Ou seja, ele não está citando um livro da Bíblia, ele está citando alguém de fora. Me diga uma coisa, essa citação, ela coloca em descrédito alguma coisa que o homem de Deus está falando? Não, não coloca. Ele apenas usa como argumento para fortalecer a verdade que ele está querendo ensinar ao povo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreveu a Tito, ele diz assim, ele está dizendo que, pegando informação dos cretenses, os cretenses eles têm por característica serem assim, 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 como um deles mesmo falou. Ou seja, ele está citando uma fonte do meio deles. Agora o autor da carta Judas, o próprio Judas, ele cita o livro de Enoque, né? Primeiro Enoque, por sinal é um livro, uma obra apócrifa, e ele diz assim, e destes profetizou também Enoque, citando que Enoque foi um profeta, confirmando inclusive o que o autor aos Hebreus escreve acerca de Enoque. Preste atenção, irmãos, que essas obras, Enoque foi um homem que andou com Deus, que profetizou antes dos dias do dilúvio. Essa profecia de Enoque que é mencionada aqui, ela não é mencionada por Judas, ela não é mencionada em nenhum livro da Bíblia Sagrada. Nós não temos base no livro de Gênesis para dizer que Enoque foi um profeta, mas nós temos fundamento no livro do Hebreus, na carta aos Hebreus, que também foi um grande conhecedor que escreveu, para a gente falar que Enoque foi um homem que andou com Deus. E ele andou tanto com Deus e falou tanto de Deus, que Deus não deixou Enoque ver a morte. Trasladou Enoque, tomou Enoque para si. Ou seja, ele está fortalecendo a verdade de que Enoque foi um grande homem de Deus. E aí, irmãos, Enoque, como homem de Deus, ele profetiza nos dias do dilúvio. E o próprio Senhor, naquele dia, a Bíblia não fala aqui, Judas não diz que Enoque fez juízo no dilúvio. Quem fez juízo no dia do dilúvio foi o próprio Deus. E é o próprio Deus que vai vir julgar os falsos profetas. O juízo deles será público. E eles não escaparão do juízo divino. Segunda coisa, para a gente não ficar aqui, é que o juízo vai ser universal. Preste atenção ao versículo de número 15. Ele vai dizer assim, para fazer juízo contra todos. Preste atenção que ninguém vai escapar. O juízo final vai alcançar todos os ímpios. Não existe ímpio que não vá passar pelo juízo. Cuidado com o sucesso dos ímpios, que os ímpios fazem sucesso, irmãos. Tem um hino mais antigo que diz que o pecado não dói. Aí diz, o pecado não dói, é por isso que o povo peca. Se o pecado doesse, ninguém pecaria. Eu escutei um pastor pregando essa semana sobre o carnaval, e ele disse, não, o carnaval é bom. Não é? É tanto que tem igreja aí montando escola de samba e indo para o carnaval. Ele diz, carnaval é bom, mas o batuque do carnaval atrai um monte de demônio. Para
olha para a gente que é crente e está buscando o céu, a gente precisa saber que aquele batuque ali, embora seja bom para a carne, ele não é da parte de Deus. Ele vai levar a condenação, e não há quem escape da condenação, porque ela é universal. Ela vai alcançar toda a impiedade, um dia todos serão julgados. A terceira coisa é que o juízo será justo. A segunda parte do versículo 15 diz: e condenado entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Cuidado quando você estiver cultuando a Deus. Um dos maiores alvos do ataque do adversário é o culto. O culto é algo que a gente faz para Deus. E a gente lê hoje em Romanos 12 que nós somos membros uns dos outros. E você imagina, como nós somos membros uns dos outros, tem que ser tolerar uns dos outros. Porque quando a gente não tolera, a gente vai ser julgado por isso. Quer ver uma coisa? Sabe por que Pedro afundou e o povo falar mal dele? Uma vez um irmão deu a resposta. Ele disse assim: não, mas peraí, Pedro ele pisou lá e ele afundou. Sim, criatura, mas ele foi o único que teve coragem de sair do barco. Quer falar alguma coisa errada? Fale. Eu já vi muita gente boa errar coisas simples, mas na hora que está falando, erra. É comum errar. E isso não nos dá direito da gente escarnecer de ninguém. Quando eu era líder da mocidade, você imagina aquele mundo de 800 jovens. E você imagina que a irmã, que era intercessora dos jovens, do círculo de oração dos jovens, ela veio falar uma vez e ela disse assim: saúde os irmãos com a paz do Senhor. E quando ela disse aquilo, a prótese dela caiu. No que foi caindo, ela pegou no ar aqui, ó. Pai, Senhor, a prótese caiu. Ela pegou, ficou na boca e continuou falando. Algumas pessoas caíram na risada. Os próprios jovens ficaram de pé, estenderam a mão para ela, começaram a dar glória a Deus. Porque eles entenderam que a vontade do adversário era rir daquela irmã. Sabia disso, irmão? A vontade do adversário era escarnecer daquela irmã, da prótese dela que caiu, e até uma falta de temor, porque a pessoa que ri, vou dar um exemplo da prótese. Alguém que ri de alguém que usa prótese é porque não tem temor que Deus pode arrancar os dentes dele tudinho também e ele passar a usar uma prótese bem grande. É ou não é, irmãos? Para deixar de ser bobo e está toda hora com correga colando a prótese na boca. É verdade. Tem que tomar cuidado, né, irmão? Nós somos adoradores. Aqui não é uma reunião de profissionais, aqui é uma reunião de crentes que se reúnem para adorar a Deus. Tenha cuidado, respeite o irmão que canta. Eu não gosto que coloque a mão na igreja que eu cuido. Se eu ver alguém rindo de alguém que canta, eu já fico pedindo graça a Deus. E eu oro a Deus: Senhor, ou converte aquela pessoa, tira de lá. Porque não podemos admitir ninguém zombar de outra pessoa, porque a gente vai estar caindo na impiedade. E o juízo para a impiedade, ele será justo. Deus fará convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e todas as palavras insolentes. Lembre-se que naquele dia, preste atenção que a gente precisa aprender, naquele dia haverão 2 livros. As pessoas só falam do livro da vida, não é? Que o nome vai estar lá. Agora, lembre-se, com a ressalva, vocês já aprenderam, que o nome pode estar no livro, mas pode estar como? Riscado. Agora tem outro livro, que é o livro das obras. Tem pessoa que o nome está no livro das obras, uma lista extensa de obras, mas não está no livro da vida. Tem pessoas que o nome está no livro da vida, mas se abrir o livro das obras, é morta. Não tem obras. Foi o que fez, aceitou Jesus, mas o que foi que fez quando estava no culto? Brinquei o culto todinho. Não cuidei dos irmãos, não discipulei ninguém. Na hora da palavra, se alguém vai pregar,
aqui não tem, eu vou falar uma coisa forte. Mas tem igreja, eu já passei por igreja que quando determinados irmãos iam pregar, tinha outros que se levantavam e davam as costas e iam lá para fora. Eu não entro na igreja enquanto aquele irmão não parar de pregar. Cuidado, porque naquele dia você vai ficar. Eu disse naquela igreja. Você não vai, porque você está zombando do seu irmão, você está contraindo para si características de falsos mestres. Agora, o Judas ele é muito prudente, porque ele fala do juízo. E ele traz no versículo 16 nós já falamos, mas no versículo 17 ele se volta novamente para a igreja, que ele está protegendo e vacinando, e ele chama de novo a igreja de amados. Por 3 vezes aqui no livro de Judas, no versículo 3, no versículo 17 e agora no versículo 17 agora, e depois no versículo 20, ele se refere à igreja como amados. É como se ele dissesse: irmão, amados, eu estou falando isso para o bem de vocês. Não é por maldade. Eu não estou falando isso para matar, mas antes para ver vocês vivos. Aí ele diz assim: amados, mas vocês, ou seja, o mais é uma conjunção de adversidade, não é? Ela mostra a diversidade. É assim: vai chover, mas eu vou para o culto. Ou seja, é uma ideia contrária. Ele falando de falso mestre, aí no versículo 17 ele diz: mas vocês, amados. Aí ele diz: lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos. Primeira coisa que Judas fala, mantendo ele agora, ele exorta a se manter firme na guerra, se manter firme na fé, sem vacilar. Aí ele diz: mas vocês, amados, primeiro, lembrem-se da palavra de Deus. Quando ele diz: lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos. Judas, aliás, me perdoe, ele faz a transição da descrição dos hereges agora para dirigir-se novamente à igreja que ele cuidava. E ele usa a palavra amados, não é 3 vezes, não é? Os leitores são amados por Deus. E Judas ele mostra: olha, como a igreja é amada por Deus, também é amada por mim. E agora ele vai falar algumas coisas aqui sobre isso. Primeiro, relembre a palavra. Quer ver uma coisa? A palavra que nós carregamos em nossas mãos, ela é uma palavra que ela é bênção para os que a obedecem, mas ela é maldição para os que não obedecem. Eu estava num lugar, eu falei isso não sei aonde, não sei quando foi, não lembro, mas eu falei há poucos dias. Eu estava num lugar e tinha acho que foi no discipulado que eu falei, e era uma discussão teológica, discussão sadia, e tinha um rabino falando. Um rabino foi convidado para falar, e alguém se levantou no meio do público e desafiou o rabino e disse: se o seu Deus, se o Deus de Israel é tão grande, por que ele permitiu, por exemplo, aquela matança agora? Aí ele pegou e disse assim, depois como esculhambou bem muito com ele calado olhando, ele disse: você me permite abrir a minha Bíblia? Ele disse: claro. Ele abriu a Bíblia no Deuteronômio e começou a falar das bênçãos para aqueles que seguem a palavra de Deus, que obedecem, e da prosperidade no campo, nos animais, na família. E ele depois começou a falar das maldições para os que não obedecem. Aí Judas ele está dizendo assim: lembrem, amados, da palavra de Deus, porque a palavra que vocês carregam em suas mãos, ela foi dita pelos profetas e também pelo próprio Cristo. Aí quer ver uma coisa? Os falsos apóstolos, eles querem se colocar acima de Cristo. E eles clamavam-se a si mesmos, eles chamavam a si mesmos de apóstolos e diziam ter outras revelações além dessas aqui. Irmãos, tudo que distorce a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Deus não manda ninguém mentir. Deus não manda ninguém mentir. Agora há pouco nós ouvimos a voz de Deus em forma de profecia. É o único dom que a Bíblia nos autoriza a julgar. Porque se a profecia estiver de acordo com a palavra,
ela provém de Deus. Se não tiver, ela não é de Deus. Não é sério isso? Agora, você acredita que tem de pessoas se deixando levar pelo que não é a palavra de Deus? Dê um exemplo, pastor, eu vou dar. O brasileiro são pessoas festeiras. Todo mês tem uma festa. Todo mês tem um negócio para organizar. Cada festa é importante, é interessante a gente observar que cada festa o brasileiro gosta de se desviar um pouquinho. Não é? Por exemplo, eu acabei de falar do carnaval. Crente não brinca carnaval. Pronto. Isso aí nem adianta discutir. Todo mundo já sabe disso. Mas tem lugares que dizem assim, não, nós brincamos carnaval. Mas vamos fazer uma foliazinha assim de Jesus para que o povo se sentir animado, não se sentir triste. Aí bota um colazinho de havaiana, aí solta uns pipocozinhos na igreja, pô, aí cai uns floquinhos, sei lá como se chama aquilo, serpentina, cai um negócio na igreja, pô, estoura, e o povo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu louvo a Deus porque o glória a Deus dessa igreja não é por colazinho havaiano, é porque a glória de Deus se faz presente nessa igreja. Mas tem as coisinhas aí, por exemplo, ó, né? Nós não brincamos São João, mas vamos fazer o dia do Pentecostes. Como é esse dia do Pentecostes? Aí você vem no leste, calça rasgada, faz uma emenda, com um chapéu de palha, e vem pegado na esposa. Vem cá, Mike, fica em pé aí. E vem assim, ó, os dois, né? E sai sambando na igreja os dois, né? Irmão, isso é Pentecostes, não é Pentecostes não, meu irmão. Porque a minha Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Aí foram vistas línguas repartidas como que de fogo, uma coisa bonita. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Tinha ninguém de chapéu de palha comendo capim, né? E vai converter, rapaz. Não é verdade, irmão? É verdade, meu irmão. Essas coisas têm que ser faladas, o povo não fala mais isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Lembrem-se, em Judas ele diz: lembrem-se das Escrituras, amados irmãos. Lembre-se das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se da palavra, sempre lembre das Escrituras. Não estou falando de mim, eu estou falando da Bíblia. Irmão, essas coisas não edificam a gente, né? Não firma o nosso pé na rocha. Porque você sabia que a gente vai ser desafiado quando a gente sair daqui? A gente vai ser desafiado. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você sabia que Deus não dá igreja para pastor? Você sabia que pastor nenhum é dono de igreja? Agora você sabia que Deus dá pastor para a igreja? Porque eu já fui de um lugar onde as pessoas pediram para eu ir embora. E eu vou dizer a vocês o argumento que no dia eu não era tão experiente, eu tinha um pouquinho de experiência, um pinguinho assim, um cabelinho no saco de experiência que eu tenho hoje. Naquela época, irmão, ainda me magoou. Porque disseram assim: leve esse homem embora, irmão Maciel. Disseram: leve esse homem embora, porque nós não aguentamos mais ouvir a palavra. Foi esse o argumento. Eu saí dali de cabeça baixa. Aí veio outro após mim. Sabe o que foi que ele implantou? Tira o púlpito é esse móvel aqui, ó. Tira o púlpito e bota uma lata de lixo. Tirou o púlpito, botou uma lata de lixo. Tira os obreiros do ministério que nós não precisamos dele. Bota um bocado de luz. E começou a fazer notificação. E agora vamos dançar o culto inteiro. Né? E começou requebrado, e o povo começou a ligar para mim: pastor, eu estou precisando de oração por cura. Aí eu dizia: por que você não pede ao seu pastor? Porque ele não ora nele, só faz dançar o culto inteiro. Mas não foi você que pediu dançarino, criatura? Não foi
vocês que disseram que estavam cansados da palavra, eu não estou desabafando. Eu estou dizendo que Judas disse: lembrem-se das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E por mais dura que seja, sabe o que é que a nossa Bíblia diz para todos nós, sem exceção? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não é assim, meu irmão? A palavra ela não muda, ela é essa. Mas lembre dessa palavra, lembre dessa palavra, lembre dessa palavra. Eu poderia abrir aqui uma exceção, porque a hora já deu, e dizer assim, santidade ao Senhor, ainda é a palavra das Sagradas Escrituras. Santidade ao Senhor Jesus, irmãos. Na nossa espírito, alma e corpo, seja apresentado de forma santa e irrepreensível diante de Deus. Lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos santos homens de Deus, que edificaram essa igreja. Não é, irmãos? Olha, eu vou adiante. Ainda hoje tem falso mestre que quer introduzir na igreja novos ensinamentos contrários às Escrituras Sagradas. Ensinamentos contrários às Escrituras Sagradas. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, porque ninguém é eterno. Desses vocês repudiem todo ensinamento que não esteja ancorado na palavra de Deus. Você quer saber de uma coisa? A igreja tem força. A igreja não pode aceitar algo que não seja a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ainda que apareça um anjo de luz anunciando outra palavra que não seja a que está escrita aqui, ele deve ser rejeitado, seja anátema, amaldiçoado. Ele não pode ser aceito pela igreja. Não é? A palavra de Deus. Aí eu vou terminar fazendo uma pergunta a vocês. Está todo mundo em dia com a leitura da palavra de Deus? Está todo mundo acompanhando a leitura anual certinho, no propósito de receber o certificado no final do ano? Ou será que tem alguém dizendo assim: isso é besteira, eu vou ler do meu jeito, eu vou fazer a minha maneira? Não, senhor, criatura. Hoje Jesus está chamando a nossa atenção. Você faz parte de um corpo, você é membro do corpo. Você trabalha pelo corpo, nós estamos unidos no mesmo propósito. O corpo, ele pode ser assim, heterogêneo. Alguém aqui já viu um corpo aberto? Já viu um corpo? Lá no curso de Direito a gente paga uma disciplina chamada Medicina Legal. Você pagou essa disciplina? Não? Eu paguei a disciplina, Medicina Legal. O homem botou um corpo de um homem morto e abriu o corpo e mandou a gente olhar lá dentro, mandou a gente pegar os órgãos. Se você olhar para dentro do corpo, você vai ver que é um emaranhado de coisa. Não é uma coisa bonita como a gente vê no livro de ciência, não. É uma misturada danada. Mas é interessante como o corpo ele é harmonioso. A comida ela entra, a gente mastica, engole, e tem cada parte do corpo que vai tratando a comida até extrair os nutrientes de lá e colocar para fora o que não serve. Não é verdade? O corpo não trabalha em harmonia. Se a gente prestar atenção, assim é a igreja. Tem o alto, tem o baixo, tem o gordinho, o magrinho. Não é? Tem o que estudou arquitetura, o que estudou direito, que estudou medicina, tem os professores, tem os músicos, não é? Tem os, tem os obreiros. Parece uma misturada de coisa. Tem o piloto de aeronave, não é? Está lá misturado, uma misturada de coisa, mas tudo trabalha em harmonia. Quando um canta, a gente sente a presença de Deus. Quando um toca, a gente sente a presença de Deus. Quando um prega, a gente sente a presença de Deus. Às vezes a gente está fraquinho. Aí o irmão, nosso Sandoval, bem simplesinho. Aí ele não sabe tocar um instrumento, ele não tem harmonia na voz para entoar um hino daqueles que emociona a gente, enche os nossos olhos, mas ele pertinho da gente, ele tem unção. Aí ele começa, glória a Deus, aleluia! É um incendiário, né? Começa ali, glória a Deus, aleluia! E pelo glória a Deus que ele dá, a gente se alegra também.
misturada, mas ele trabalha em harmonia, ele é membro um dos outros, meu irmão. Lembrai-vos da palavra que fora predita pelos santos homens de Deus, que aprenderam com o próprio Jesus Cristo, não é? Eles falaram acerca dos falsos mestres, mas eles também falaram que os que estão de acordo com esta palavra é uma questão de dias, não é, irmãos? Para a gente morar no céu. Jesus está voltando para nos levar para a eternidade. E tem uma coisa, enquanto estivermos aqui, nós não estamos desgarrados, não. Lá no Nordeste tem uma expressão que chama filho de Goiamum, quem não sabe quem é o pai. Né? Pessoa que não sabe quem é o pai, nunca conheceu o pai, ele diz assim, é filho de Goiamum. Não é crente, não é filho de Goiamum, não. Crente tem pai, crente tem mãe, crente tem dono, meu irmão. E o dono da igreja está aqui essa noite, lembrando a todos nós que Ele cuida da nossa vida. E a Bíblia às vezes fala, é o pai, que o filho pede pão, ele dá uma pedra. É Jesus falando conosco essa noite. Lembre-se das Escrituras. Porque se você chegou aqui essa noite para ouvir a palavra e está precisando de um pão, se prepare, porque Ele vai abrir as portas e você vai comer pão, em nome de Jesus. Porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele cuida da igreja, Ele está aqui conosco essa noite. Deus nos abençoe cada vez mais. Fique de pé para nós orarmos. Senhor Jesus está aqui e a sua presença nos envolve essa noite. Nos envolve de maneira maravilhosa. Olha, eu posso dizer a vocês o que eu estou com vontade de fazer? Posso? Foi um amém tão tímido que eu vou nem dizer. Posso falar, irmão? Quase que eu abro mão do livro de Judas hoje e começo a pregar. Porque eu estou com vontade de pregar e de pular hoje. Estou com vontade de pregar e pular. Porque hoje de manhã eu estava em consagração, eu saí daqui e as irmãs ficavam andando ali. Eu fui para a consagração dos obreiros e eu dobrei o joelho hoje e eu disse assim, Jesus, traz alegria ao meu coração. Não me permite tornar um crente que não sente mais a tua presença. Eu disse, Senhor, eu sempre fui o Mário Sérgio sempre foi avivado, cheio do Espírito Santo. Sempre resolveu o problema, gosto de ajudar os outros. Mas eu vou falar uma palavra, vocês não vão me interpretar mal. Mas eu sempre gostei de ser do reteté. Eu disse, Senhor, não deixa apagar essa chama no meu coração. Quando eu estava orando, o pastor Clebson Bandeira veio de lá. E ele disse, conheci o pastor Clebson Bandeira lá em Imperatriz, no Maranhão. Ele dirigia o culto da Vitória, lá no Templo 7 do Maranhão, de Imperatriz. Aí ele veio com aquele jeitão dele. Quem já conheceu o pastor Clebson Bandeira, ele tem um jeitão assim, né? É um homem que prega nos bares, vai viajando de avião, coloca de pé, pede a palavra e abre a Bíblia e prega sem nenhum receio. É um homem de Deus. Ele veio de lá e disse assim, Senhor, não deixa apagar. E chorando dizia, não deixa apagar aquela chama do meu coração. Porque eu tenho hora que eu sinto saudade de dar um pulo. Aí o pastor Clebson veio de lá, colocou a mão na minha cabeça assim, pastor Sandoval, e disse assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E ele disse, hoje o Senhor está abrindo a jaula e libertando o leão que